Esse é o ProsaCast, uma iniciativa do mandato do deputado estadual Jefferson Fernandes. O ProsaCast debate e discute e aprofunda temas que são muito caros ao nosso mandato, como, por exemplo, a questão indígena, que vamos tratar hoje, dentro do contexto mais amplo das comemorações, celebrações e reflexões sobre os 400 anos da presença dos povos missioneiros das reduções jesuíticas aqui no nosso estado. No âmbito dessa discussão, eu sou o Celso Rodrigues e apresento o ProsaCast aqui. Nós vamos conversar com a Alessandra Kines. Bom dia, seja bem-vinda à nossa casa. A Alessandra Kines é defensora pública, mestre em Direitos Humanos também, vai se apresentar para nós daqui a pouquinho. E nós vamos conversar também com uma aventureira, diretamente da região missioneira. Ela vai contar um pouquinho para nós, vai falar um pouquinho também da sua trajetória acadêmica, que é bem interessante, deputado, ouvi-la, né? O que os arqueólogos fazem, né, com a nossa história e com o resgate da nossa memória. Uma questão que hoje é vital, né, no âmbito das comemorações dos 400 anos, a questão do resgate da memória, mas um resgate crítico dessa memória, principalmente da presença jesuítica, obviamente, mas da atuação indígena também aqui no Rio Grande do Sul. Essa questão da memória e da questão indígena também é muito cara ao nosso mandato. Não é mesmo, deputado? É isso aí, Celso. Para nós é importantíssimo falar deste passado que permanece vivo no presente, porque tem uma cultura no Brasil, mesmo as pessoas solidárias às comunidades originárias, aos povos originários, de falar de um passado e não se dar conta que nós temos população indígena aldeada ou acampada até os dias de hoje. Então, o nosso grande desafio ao refletir sobre a história é trazer para o momento presente um compromisso que nunca houve com essas populações. Então, é bem importante ter a Alessandra, a Raquel aqui para interagir conosco. Que bom. Então, nós começamos de praxe pedindo que as nossas entrevistadas se apresentem. Eu vou começar com quem está mais longe, né, que é a Raquel, para que ela se apresente para nós, fale um pouquinho da sua atividade e já dimensiona para nós qual é a relevância da atividade da arqueologia nesse contexto e nessa demanda que o deputado Jefferson Fernandes traz, que é o resgate crítico da memória. Bom dia, Raquel. Bom dia a todos, ao deputado Jefferson Fernandes, Celso Rodrigues e a nossa outra convidada, Alessandra Kines. É um prazer poder estar batendo esse papo com vocês, né, nessa agenda aí dos 400 anos e poder falar um pouco mais sobre as pesquisas arqueológicas que também se refletem nesse âmbito todo das celebrações atuais. Sobre a minha apresentação, né? Eu sou arqueóloga, né? Eu fiz a faculdade de História na URGS, mestrado em Arqueologia na PUC, na época que havia um mestrado em Arqueologia, não existe mais, e um doutorado na USP, passando por um estágio de doutorado sanduíche na Universidade de Tel Aviv. Retornei para cá, tenho experiência também num projeto que não é um antigo projeto que não existe mais, projeto Apolônia, que entre 96 e 2012 ocorreram 7 expedições arqueológicas a um sítio em Israel, então tenho essa experiência, né? Mas aqui no Brasil, a minha formação desde a época de estudante, quando eu fui uma das bolsistas do grande arqueólogo Arno Kern, no projeto de Arqueologia Histórica Missioneira, isso, ele foi tipo orientador de todos nós. E depois, voltando ao Brasil, eu voltei à pesquisa nas missões e sigo em várias frentes, vamos dizer, desde a minha graduação, tá? Teve esse intervalo com pesquisa de arqueologia clássica, mas eu tenho contato com a arqueologia missioneira desde 1992, meu primeiro ano da graduação em História, quando eu já fui bolsista de arqueologia com Arno, depois segui mestrado, doutorado e tal, e na minha vida pessoal, lido predominantemente na região das Missões. Já fui arqueóloga do município de Santo Ângelo, sou atualmente arqueóloga no município de São Luís Gonzaga, também já tive uma empresa e também já fui arqueóloga temporária do IFAM,
na Superintendência do Rio Grande do Sul. Então, nessa trajetória, eu já transitei bastante pelos os nossos queridos 7 povos das missões. Eu me dedico mais à segunda fase, aos 7 povos construídos em pedra, mas também tem os 18 povos da primeira fase, construídos em madeira, pau-a-pique. Então, temos diferentes, muita coisa a que se dedicar, né? Então, eu me dedico mais aos 7 povos. E recebeu o prêmio Darcy Ribeiro também, né? Em 2010. Sim, verdade. Quando eu era arqueóloga durante uma década da Prefeitura de Santo Ângelo, por determinação do IPHAN, nós fizemos sempre educação patrimonial para divulgar as pesquisas, e naquela década que eu trabalhei lá, eu realizei um projeto chamado Jornadas de Arqueologia Missioneira, que no ano de 2010 ele foi agraciado, foi reconhecido como uma das melhores ações educativas de museus brasileiros. Foi muito legal. Olha aí, que beleza. Então, só para a nossa audiência compreender, tu moras em Santo Ângelo e trabalha em São Luís Gonzaga, ou é o contrário? Não, eu já morei em Santo Ângelo entre 2006 e 2015, quando eu fiz lá um Museu a Céu Aberto de Redução Jesuítica, que fica em volta da Catedral Angelopolitana, um convênio entre a URI e a Prefeitura de Santo Ângelo. Tá, isso foi uma década atrás. Depois eu virei arqueóloga temporária, um contrato temporário do IPHAN, da Superintendência do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Depois eu abri uma empresa e fiz vários campos de arqueologia de contrato. E atualmente eu estou como arqueóloga de São Luís Gonzaga. Ah, perfeito. Muito bem. Alessandra Kines, defensora pública, mestre em Direito. O que tu podes nos dizer em termos da tua atuação da Defensoria, para, digamos assim, refletir criticamente o lugar dos povos indígenas no Rio Grande do Sul hoje? Nós falávamos agora há pouco anteriormente, deputado, que existe uma invisibilidade desses povos aqui. Queria que a Alessandra comentasse isso também. Claro. Bom dia, então, a todas e todos. É um prazer aqui poder discutir com vocês esse tema que tem sido assim o tema da minha trajetória acadêmica e profissional há cerca de 10 anos já. A minha relação assim com os povos indígenas e com essa temática indígena, ela começou em 2014, quando eu fiz a minha primeira pós-graduação em políticas públicas. Desculpa eu te atrapalhar, mas começou com o teu nascimento. Tá? Sim. Talvez tenha uma questão aí, embora eu não tenha investigado a minha ascendência propriamente. Tem todos os traços. Mas tem todos os traços. Como eu há muitos anos milito na área, né, indígena, as pessoas sempre me perguntam se eu sou indígena. E eu digo, não, eu não sou, enfim, não me identifico dessa forma, porque eu acho que também é algo que a gente tem que respeitar, né? A gente não pode se identificar com base numa ascendência, a gente não está fazendo parte da cultura, né? E essa não foi a minha trajetória, infelizmente, né? Mas, com certeza, eu acho que esse sangue indígena está correndo aqui pelas minhas veias e deve ter sido a causa, aí, ainda que inconsciente, né, da minha relação com a matéria. Mas ela começa ali em 2014 com essa primeira pós, que foi na PUC do Peru. Então, ao fazer uma pós-graduação lá no Peru, a gente tem um contato muito maior com a temática indígena do que, né, nós vemos aqui a invisibilização que existe da temática do direito indígena aqui no Brasil. E após, acabei então fazendo mestrado, que foi aqui em Porto Alegre, mas eu fui escrever sobre a temática do direito indígena, estudando ali contextos de interculturalidade e falando sobre o dever de consulta prévia, livre e informada aos povos indígenas, que é uma temática que é... Convenção 69, da né? Convenção 69, da Declaração Universal dos Direitos dos Povos Indígenas também, da ONU. Mas, enfim, é um direito, um dever, né, do Estado em relação aos indígenas que é praticamente desconhecido. Desconhecido por quê? Porque há uma cegueira deliberada, né, como a gente hoje chama, né, esse desrespeito aos direitos humanos, não só dos povos indígenas, mas o dever de consulta é amplamente ignorado pelo Estado brasileiro, né? Diversas violações a esse dever são registradas. O proceder das autoridades públicas
quase sempre, né, viola esse dever direito. Então, foi algo que eu quis visibilizar com a pesquisa acadêmica. O mestrado foi inteiramente sobre isso. E hoje eu faço parte da Comissão de Povos Indígenas, de Defesa dos Povos Indígenas da ANADEP, que é a nossa Associação Nacional de Defensoras e Defensores Públicos, né? Então, militamos nessa seara aí, nesse nosso grupo nacional. E ali a gente consegue debater questões não só dos povos indígenas do Rio Grande do Sul, mas de todo o Brasil, né? Problemas comuns, enfrentamentos diários que nós temos na função de defensora pública na defesa, né, dos indígenas. O caso dos índios Chucuru, né? O Brasil foi condenado, né? Sim, tem uma condenação. Pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, justamente pela falta do dever de consulta, né? Das populações indígenas ali, próxima à Guiana, se não me engano, né? Sim, isso resulta muitas vezes da questão dos empreendimentos, dos grandes empreendimentos que visam muito as terras, os territórios indígenas, né? Exploração da natureza, né? Dos recursos naturais, e que viola o direito, não só o direito ao dever de consulta, mas o direito ao território, né? Porque o território é invadido, subutilizado, enfim, danificado, o que danifica também a cultura, né? A possibilidade do exercício da cultura, que está muito ligada à questão territorial. E o principal, né? O dever de consultar os povos indígenas antes da tomada de qualquer ação estatal que vá interferir tanto no seu território quanto na sua cultura. Muito bem. Deputado, no âmbito das atividades da Expo Inter, semana passada, nós tivemos a presença do casal. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, e principalmente sobre esse comentário feito aqui em off, sobre o fato de que a presença do casal de cineastas lá teria, de alguma forma, mobilizado corações. Sensibilizou corações. Eu primeiro que eu convivo, nasci na região das Missões, desde criança sempre tivemos a informação, digamos assim, via professores, sobre o que significavam as ruínas das missões. Então, a imagem da Catedral de São Miguel, Raquel, assim como outras imagens, sempre apareceu para o nosso imaginário como algo do passado, mas não necessariamente relacionado com pessoas. A tal ponto que só depois de adulto que eu fui me dar conta que ainda existiam indígenas na região missioneira. E fui realmente conviver com as aldeias. Nós temos 2 aldeias na região das Missões, de Guaranis, Embiá Guaranis, que é São Miguel das Missões, e outra Tecoá em Santo Ângelo, né, na linha Buriti. E aí, bom, como parlamentar, comecei a visitá-los, ouvi-los, perceber a diferença cultural que existe entre as diferentes etnias, que é outra confusão que os não indígenas fazem. Acho que indígena é todo mundo igual, né? E eu sempre brinco para as pessoas entenderem, é o mesmo que tu dizeres que italiano é igual ao alemão, porque a tonalidade da pele não muda muito, certo? Mas há uma diferença brutal em termos de história, cultura, valores, etc. Então, se tu lidar com a comunidade Embiá Guarani e outra que é Caigangue, ou Charrua, ou Xoclém, tu vais perceber que são pessoas com conceitos, modos de vida totalmente diversos, embora guardem, né, características de quem se relaciona com a natureza, enfim, mas já em convívio acentuado com a população não indígena, com a transformação que é natural que sofram. E isso, na sexta-feira, agora, na Expo Inter, ficou evidente quando, na palavra dos próprios indígenas, eles disseram da dificuldade de manter a religiosidade, vários costumes, porque os antigos, né, os anciãos vão falecendo, e eles não conseguem ter uma memória viva da parte das novas gerações, que são muito influenciados por modismos, assim como nós não indígenas também somos. Qual é o mecanismo que eles encontraram para fazer essa cultura se manter viva? O cinema. E justamente a partir de 2008, estou falando aqui do Ariel Ortega e a Patrícia, que ela é professora, inclusive a Patrícia, ela é indígena Guarani que ensina a língua Guarani escrita.
ela é muito talentosa, o Ariel também, eu já os conheço há bastante tempo, e eles foram se aprimorando de tal forma no mundo do cinema que as suas produções foram premiadas em vários países. Inclusive, o Brasil reconheceu ano passado, aqui em Gramado, o longa-metragem premiado no Rio Grande do Sul é deles. Justamente mostrando um filme produzido na aldeia, porque toda a produção é ali. São lindas as produções deles, são lindas, magníficas. Eu noto lá em casa, a minha pequena, a Carolina, fica muito vidrada, porque eles mostram muito as crianças no dia a dia, e sempre tem legenda, né, para facilitar a interpretação de quem não domina a língua guarani. Então, eu acho que a vinda do Ariel e da Patrícia foi simbólica por vários motivos. Primeiro, que para eles não significa nada, mas acho que tem um símbolo importante para nós que somos aliados dessa causa. Eles foram declarados hóspedes oficiais do Rio Grande do Sul. É a primeira vez que indígenas são declarados hóspedes oficiais, né? Isso até gerou muito riso, porque hóspedes oficiais para nós isso é uma formalidade que a casa tem quando alguém vem palestrar no evento oficial, até para legalizar pagamento de diária, pagamento de hospedagem, enfim, tem pessoas que vão acompanhar, porque é um órgão público, então tem que ter. Só que os indígenas não estão nessa vibe da formalidade, né? Não. Então aqui se reservou hotel, se reservou um monte de coisa, não foram no hotel. Não, nós ficamos melhor na outra aldeia. Os parentes. Os parentes, né? E acabou que o poder público não gastou quase nada com eles, né? Então eu acho isso tão bonito, assim, não tem oportunismo, não tem. Talvez o não indígena ia achar nisso, né, um jeito até de pintar seu currículo. Aliás, eles são tão modestos que durante a exibição deles lá para os prefeitos, deputados da Argentina, do Uruguai, vários parlamentares brasileiros, eles em nenhum momento disseram dos prêmios que já ganharam. Em Paris, na Inglaterra, em Taiwan, mundo afora foram premiados, em nenhum momento eles exibem isso. Falam que eles querem reconhecimento, que eles querem ser escutados, coisa que ao longo de séculos não são. Então essa presença foi bem emblemática e eu acho que uma das fontes que a gente tem hoje são as lideranças que estão aí nas aldeias. A gente tem fontes bibliográficas que, de minha parte, assim, são muito importantes, bastante acessadas, mas eu acho que tem um enigma ainda em relação à arqueologia, né? Porque despertou, Raquel, com essa descoberta agora feita em São Luís Gonzaga há poucos dias, não sei se eu vou me pronunciar corretamente, mas uma panela de cerâmica, pelo que eu entendi. Iapepó, deputado. Que data mais de 2.000 anos. Então, essa notícia rodou em vários locais e depois até eu quero comentar a respeito do que eu ouvi, né, dessa descoberta lá em São Luís Gonzaga. Pois o deputado Jefferson, Raquel, levantou várias questões aqui, e a que me chamou mais a atenção no final é a capacidade que a cultura tem do outro, né? Tem de interagindo com a cultura de quem recebe, produzir a diferença, né? E na diferença todos nós crescemos, né? Como é que a arqueologia, e no caso dessas jornadas missioneiras, que tu continua fazendo ainda, né? São jornadas missioneiras, né? Pela tua rotina, né? Mas como é que a arqueologia se relaciona com esses dilemas que o deputado levantou em relação a conviver e coabitar, né? Enfim, com os indígenas? Ela ajuda a corroborar, né? Primeiramente, a gente tem que esclarecer que nós temos um olhar para as comunidades indígenas. O cientista arqueólogo, ele vem a lidar com os vestígios de civilizações passadas, que não existem mais. Então, aqueles povoados missioneiros, no caso, se enquadram nisso, viraram vestígios arqueológicos, não existem mais. Mas as aldeias indígenas existentes, né, nos dias atuais, são outros cientistas que se dedicam ao estudo direto com eles, são os antropólogos, né? Mas o nosso estudo
com base na cultura material deixada pelos ancestrais, antepassados, esses povos que aquelas cidades que não estão aqui implantadas mais, também colaboram. Por exemplo, nós aqui, essa descoberta que tive a feliz ocasião de ter sido comigo, ela esclarece que não só estamos encontrando vestígios de cerca de 300 anos, 400 anos, da época do contato do jesuíta com os indígenas Guarani, que foram os que melhor, teve outras etnias, mas os Guarani foram os que melhor se adaptaram à experiência evangelizadora dos jesuítas. Não parou por aí. Aqui já existiam inúmeros indígenas, né? E a gente tem esse conhecimento, a gente sabe que, por exemplo, os indígenas Guarani desceram em levas consequentes, várias, da região amazônica aqui para a região do Cone Sul, há cerca de 2 milênios atrás, até vamos dizer, esse momento do contato com os jesuítas, né? E o que nós nos deparamos? Nós nos deparamos com a existência de vestígios super antigos em relação aos missioneiros. Então, isso traz à tona a questão de é quase como redescobrir, né? Reverenciar e dar uma melhor atenção, porque tem seus descendentes aqui ainda, né? E essa é a importância dessa peça. Por que a gente ainda não tem a datação precisa, tá? Que nós chamamos de datação absoluta, por uma questão burocrática que nós temos aqui via prefeitura, acessar os caminhos para encaminhar para os laboratórios. No momento, a gente está trabalhando com vamos dizer assim, uma estimativa com base na influência plástica da decoração dessa peça, que é completamente, não é conhecida aqui nessa região, é muito conhecida na região amazônica, no Alto Xingu. Eu mesma já escrevi em estados lá para cima do Brasil, vi muitas peças com vários apliques zoomorfos, é muito característico lá, e aqui não postergou para cá. Então, essa influência está nos chamando muita atenção, que temos que encontrar mais, né? Mas ela é muito característica da descida deles, como se fosse tão antiga, de eles carregarem a influência ainda na memória deles para reproduzir aqui, e depois não se postergou essa decoração de apliques zoomorfos. No caso aqui é uma serpente, um aplique serpentiforme em volta dela. Então, isso está nos ajudando a trazer à tona a deferência aos indígenas também, né? Não ficar estacionado muito no contato missioneiro e no legado todo pós-missões, mas enaltecer bastante o passado anterior aqui, o nosso passado pré-colonial e a presença deles desde tempos muito longínquos aqui. Isso que eu estou falando dos Guarani, né? Porque, assim, existem outros tipos de vestígios que são encontrados em pesquisas arqueológicas no amplo território aqui do Rio Grande do Sul, Paraguai, Argentina, enfim, que remontam primeiro remontavam a 8 mil anos, depois, com mais precisão, chegamos a 12 mil anos, né? Então, mas daí são vestígios líticos lascados, são mais anteriores. E a gente fica contente em poder contribuir com peças do quebra-cabeça né, e estudando melhor e compreender melhor o nosso passado e a influência dos povos originários. É interessante que eu fiquei pensando depois a respeito dessa questão da datação, né? Como na nossa cultura de homem branco, né? De homem branco, o caráter de antiguidade de uma descoberta ou até mesmo de um objeto gera uma espécie de respeitabilidade histórica, né? Mas a Raquel está chamando a atenção para uma coisa interessante. Essa descoberta, aparentemente pequena, por enquanto, ela traz uma reflexão interessante, eu acho, que é o desprendimento, né? E uma atenção que se volta mais para a cultura indígena, descolada, digamos assim, da experiência jesuítica.
porque esse indígena pode ser pensado bem antes da presença do colonizador, né? Deixa eu aproveitar a ocasião, que esse assunto repercutiu tanto, que eu quero registrar aqui, primeiro, meu contentamento de escutar a Patrícia, que é indígena Mbiá-Guarani, que estava falando para os não indígenas na semana passada e fez referência a essa descoberta, como um elemento de prova que eles estavam aqui bem antes da chegada dos europeus. Achei emocionante ela falar, né, se utilizando da arqueologia para afirmar para os não indígenas, olha, essa terra aqui já era ocupada por nós há muito tempo. Mas o que me deixou estupefato foi ouvir um não indígena, uma liderança influente, que eu não vou citar o nome aqui até para não gerar falsa polêmica, mas eu contando para essa pessoa, nem era para essa pessoa, era para uma outra autoridade, e esse, escutando a conversa, se meteu e disse o seguinte para mim, na cara dura, mas só pode que isso é uma peça, pelo requinte dela, que veio com os europeus. Que absurdo. Gente, eu achei assim, ó, de uma estupidez a fala do cara. Não. Estupidez. Uma estupidez. Eurocêntrica. E eu fui direto com ele e digo, não, mas pelo amor de Deus, tu nem sequer leu a matéria, então, né? Tu não... E eu soube, Raquel, que tu desse até instruções para autoridades locais, regionais que quisessem. Então, me parece assim, ó, que o imaginário do não indígena, ele é tão discriminatório que ele é capaz desse tipo de afirmação, de dizer que aquilo ali é bonito demais para ter sido feito pelos indígenas. Então, essa negação da capacidade da população indígena, isso persiste com muita força. Eu estava... Hoje pela manhã ainda eu estava... Um dos livros que eu estou lendo, que o padre Antônio Sepp, o Sepp, né, escreveu as memórias dele. E é maravilhoso o livro, assim, é impressionante. Diz o título aí, deputado. Bom, visitas... Viagem às missões. As missões. Ele conta, diário. Diário de campo. E ele fala do ódio que os paulistas na época alimentavam contra os indígenas, porque, na verdade, as reduções, elas viraram um Estado, podemos questionar do ponto de vista religioso, enfim, mas era um Estado que tinha exército, que tinha economia dinâmica, tinha cultura, tinha uma série de elementos que um Estado autônomo tem. E isso oferecia representava um problema sério para os portugueses que ocupavam São Paulo, Rio de Janeiro, a partir do Nordeste, porque eles não tinham mais mão de obra para escravizar. Eles não conseguiam mais entrar nas reduções depois da Batalha do Embororé. Eles não conseguem mais vir para cá para capturar os indígenas. Então, eles passam a pregar de que o indígena é um insolente, que ele é um sujeito que não trabalha, que os padres que dizem que eles vão ser escravizados, na verdade, os padres escravizavam. Então, uma narrativa contra a comunidade indígena, ela não é de agora. Ela foi construída ao longo de séculos, e é isso que o próprio jesuíta escreve, né? E é por isso, se me permite um comentário, sim, porque os achados da Raquel são tão importantes e é importante a gente estar repercutindo isso, né? Noticiando, fazendo esse podcast, falando sobre isso, porque é um momento da gente visibilizar o indígena e a cultura indígena. A gente está falando aqui sobre matérias diferentes, né? A minha perspectiva aqui que é jurídica, enfim. Mas essa invisibilização do povo indígena, ela repercute na esfera jurídica enormemente, assim, a ponto de... Depois eu vou falar na política, tá? Da política, então, né? Não é bem a minha seara, mas aqui na área jurídica, que é da onde eu falo, né? O meu locus aqui, é algo, assim, que é extremamente violador de direitos humanos, né? A invisibilização é, assim, como se os povos indígenas não existissem, né? No mundo jurídico. Isso sem falar, né, no nosso mundo de convivência, no dia a dia, exemplo, essa autoridade que o deputado citou aí, né, que fala uma bobagem dessas em público, mas não só essa que é um pouco mais deliberada do eurocentrismo, mas às vezes assim, em situações corriqueiras da nossa vida, né. Eu, há pouco agora, estava numa reunião de um dos meus clubes de leitura, que eu gosto de fazer parte de clube de leitura.
e nós estávamos discutindo um livro de uma autora, enfim, negra, e por alguma razão entrou em discussão a questão indígena. E no meio da fala de uma colega, ela diz, inclusive, né, os charrua, que é um povo que não existe mais. E aí eu fico, mas ela estava fazendo um comentário inteligente, bem informada, enfim, mas ela, no meio desse comentário, solta essa fake news que os charruas não existem, né? E aí eu dou um grito, levanto a mão e dou um grito, os charruas existem, eles estão aqui no Lami, quer ir lá, eu vou lá e te levo até uma aldeia charrua, enfim. Mas só para comentar que realmente, assim, te dar os parabéns, Raquel, porque isso é um momento, assim, de realização para nós, que defendemos os direitos dos povos indígenas, assim, poder falar sobre eles, poder visibilizá-los. E é interessante, ouvindo a Raquel, eu li, mas não absorvi, digamos assim. Mas agora, ouvindo a Raquel falar, quando ela falou sobre a serpente, eu pensei assim, mas a serpente é um arquétipo do mundo, da humanidade, né? E que aparece numa escultura guarani. E esse cidadão que questionou, ele esquece que existem figuras de serpente em inúmeras esculturas em todas as civilizações, inclusive aquelas que a Raquel conheceu em loco, né? Agora, nesses outros povos que aparece serpente, ele não vê inferioridade, ele vê inferioridade no índio. Os caminhos, os percursos que o preconceito faz, né, são enigmáticos. Sim, e a peça ela é marcada de uma série de informações que nos auxiliam nessa caminhada, né? Por exemplo, a cerâmica guarani que nós encontramos aqui até a chegada conhecida, que nós chamamos de pré-colonial, né, ou pré-histórica, pré-colonial antes do contato, ela tem um rico repertório de decoração, bem conhecido em catálogos e manuais. A indígena imprimia assim, decoração com as unhas, o ungulado, o escovado com palha de milho, inúmeras inciso com decorações beliscado, era muito bonita a decoração delas, tá? Porém, os apliques nunca visto aqui antes, apliques zoomorfos, né? Aqui a gente encontrou esse da serpente. Lá pela Amazônia, eu via carinhas de morcego. A gente vê inúmeros animais diferentes, vê bastante a cobra, mas vê outros animais. Muitos rostinhos, como alças ou apliques em decoração, quer dizer, é carregado lá em cima, e aqui, esse simples fato de encontrar aqui já nos dá um histórico da descida desses indígenas Tupi-Guarani até chegar aqui, até se concretizarem aqui em diferentes levas. Então, o olhar dessa peça já mostra essa historicidade pelo aplique e a continuidade da decoração que a gente vê pré-histórica aqui, pré-colonial aqui, normalmente, com essa decoração de unhas, ela é totalmente ungulada com a decoração de unhas e o aplique na borda. Então, ungulada, Raquel, o que é ungulado? Pensa na unha era a indígena mulher, né, artesã, que cabia a mulher na comunidade indígena fazer as vasilhames, e ela pegava a unha e ia fincando, tá? E fazia decoração com a marquinha da unha. É um exemplo, né? Corrugado, beliscava com o dedo, escovado, palha de milho, tinha várias decorações. Isso persistiu. E quando teve contato com o jesuíta faz uma transculturação enorme. Ele tira da mulher a questão de fazer a cerâmica e passa a ensinar ao indígena homem a fazer a cerâmica no torno, nas rolarias e nas oficinas. Então muda tudo, né? A mulher fazia roletes que eram como se fossem pequenas cordinhas de barro, e ela ia amontoando aqueles roletezinhos, ia dando forma com a mão e decorando. Já o indígena homem foi aprender a fazer os vasos no torno, né? Que tem aquele pedal, a mesa giratória, coloca a pasta da argila e vai pelo giro, vai fazendo a peça. Então, uma forte influência. Mas as indígenas mulheres continuavam fazendo a sua cerâmica para o uso cotidiano. Então, ambas as cerâmicas a gente encontra em contexto missioneiro a roletada, confeccionada pela mulher,
e a torneada, confeccionada pelo homem nas oficinas, nas olarias. Tá? Então, até aí, tudo bem, tudo que é povo que a gente escavando em Santo Ângelo, São Miguel, São Borja, São Nicolau, a gente se depara com ambos os tipos. A Guarani pré-contato e a missioneira torneada, que a gente sabe que é pós-contato, e aquela arroletada, ela foi sim confeccionada também durante as missões, né? Mas a gente trabalha sempre no âmbito da datação relativa, ou seja, são tão poucos séculos, não precisa mandar para o laboratório uma coisa muito cara por ter uma margem de erro de 50 anos a mais ou a menos e termina dentro de 400 anos, quer dizer, não vale a pena. Agora, essa peça vale a pena, porque ela imprime nela destacadamente a influência amazônica de milênios atrás. Então, é importante a gente ter esse referendo da datação dela, que pode remontar até 2.000 anos. Estamos aguardando, né, essa burocracia toda da datação absoluta. Então, é importante trazer isso atesta demasiadamente, né, a presença deles, e ficamos muito contentes, né, que isso acaba sendo mais traz à tona a possibilidade de reafirmar a presença deles, né? E eu queria só fazer uma outra observação. O deputado falou que tem visitado as aldeias de São Miguel e de São Ângelo, né? Tecoá Coenjo em São Miguel e a Tecoá Piaiu em Santo Ângelo. Mas existe uma nova aldeia que você tem que colocar no roteiro de apoio e suporte, que está sendo criada no âmbito dos povoados, além dos 7 povos, que eram os povos mesmo, cidades, né? Os povoados missioneiros, todas elas tinham instâncias e abarcavam todo o grande território do que hoje é o nosso Rio Grande do Sul e se estendem ao Argentina, Paraguai, Uruguai, que essas instâncias abarcavam o que hoje estão distribuídas por vários outros municípios. E no município de São Gabriel, onde teve o importante episódio da batalha, né, da Batalha de Caiboaté, onde o CPE de Araju, né, foi atingido, e foi tombar morto em São Gabriel, na Sanga da Bica, né, mas ele foi... A batalha aconteceu em Caiboaté, no interior de São Gabriel. Enfim, eles estão, com a ajuda de alguns pesquisadores, algumas entidades atuantes no município, estão implantando uma nova aldeia Guarani lá. Está me fugindo agora o nome dela, mas né? Uma retomada. O nome do cacique é Verá Poti. Já falei com ele, inclusive, Raquel. Muito bonito. É verdade. Sim, então, sim. Eu queria, então, só... Não, eu falei das duas aldeias nos 7 povos, mas nós temos no Rio Grande do Sul hoje mais de 60 comunidades. Tanto sim, de várias aldeias quanto acampamentos. Também. Então, eu tenho visitado e o cacique de São Gabriel, a gente já conversou. Inclusive, ele está disposto a participar conosco aqui de um ProsaCast. A professora Bedati e outras fontes me passaram. Eram nomes que eu ia sugerir para vocês fazer uma ProsaCast com os caciques e colocar uma antropóloga como a professora Bedati. Então já está tudo já pensado. Nós estamos atentos aqui. A produção está me dizendo que o nosso tempo escoa. Que pena. Que pena, na verdade. Mas a Raquel já nos deu várias ideias aqui. Celso, deixa eu só contribuir com uma... Isso que queria que o deputado já trouxesse. Que a Alessandra falou aqui do quanto impacta uma visão negativa dos indígenas no meio jurídico, nós estamos tendo um problema aqui na Assembleia Legislativa, é um paradoxo, né? O governo do Estado decretou celebração dos 400 anos das missões jesuíticas guaranias. Já falei aqui que destinou 50 milhões, mas nada para as aldeias. Isso já é um problema seríssimo, que a gente está procurando sensibilizar o secretário da Cultura e outros para atentar para isso. Mas
Ainda pior, tem um projeto de lei na casa que nós devemos votar agora no próximo período, que retira uma comunidade MBA Guarani de um território ali em Viamão que é público, que é da extinta FEPAGRO, para destinar para um empreendimento lá privado. Eles vão passar para a prefeitura, que por sua vez vai passar para empresas, desconsiderando a comunidade que ali está. E esse debate está rodando aqui dentro da casa. E eu gosto de prestar atenção nos argumentos daqueles que discordam da minha visão de mundo, porque às vezes, né, pode ser que a gente também está equivocado. Mas é impressionante o desconhecimento. Inclusive, a tese central aqui dos defensores dessa doação da área é que aqueles indígenas que ali estão, que fizeram a retomada, estão sendo massa de manobra política de terceiros. Então, como se o indígena não tivesse sua autonomia. Sua organização própria. É um problema jurídico grave aí, que é a falta de consulta prévia livre e informada. De novo a convenção violada. De novo. E tem toda uma celeuma aí que vai judicializar sem dúvida nenhuma. E outra coisa, outra pérola negativa, né? Essa semana a gente estava discutindo aqui um projeto de lei que um deputado da extrema-direita propôs de criar um cadastro de invasores. Pessoas que invadem propriedades privadas ou públicas, certo? E, buenas, daí eu estava discutindo com eles, falando da inconstitucionalidade desse projeto, porque sem o devido processo legal, como é que tu vai criar um cadastro, entende? A pessoa tem que ter o direito de se defender, se no final do processo transitou em julgado, enfim, até há precedente para criar norma desse tipo. Mas aí os argumentos que contrapunham o meu vinham no sentido de dizer que não se admite, em hipótese alguma, invadir propriedade, como se os indígenas que aqui estavam há mais de 10 mil anos, os guaranis por volta de 2.500 anos, não tivessem também seu espaço violado, inclusive desrespeitando as normas da época. Mas daí uma pérola no meio do debate, né? Não sei se foi deputado ou deputado, não lembro bem, mas saiu assim: olha só, vocês estão corroborando aqui a invasão até de indígenas, que estão fazendo invasão de propriedades privadas. Então, aquele até de indígena me machucou tanto, sabe? Porque pareceu assim, até essa subcategoria que é o indígena, na visão dele, né? Exatamente. Então, mesmo na hora de adjetivar um invasor, o indígena ganha uma categorização menor e não se leva em conta nada do que nós estamos falando. Eu não estou aqui também para defender, vão sair aí invadindo propriedades, não é isso. Mas o movimento que faz a comunidade indígena não contemplada com a demarcação, assim como outros movimentos, ele tem uma legitimidade histórica impressionante. Sim. Tal ponto que nós estamos falando aqui de territórios que eles ocupavam, que o não indígena chegou, não pediu licença nem nada, foi matando, escravizando e virou o que nós temos hoje. E essas famílias hoje, herdeiras daquela época, ganharam título de propriedade à mão grande, não trabalharam para... Exatamente, os indígenas foram as primeiras vítimas da invasão colonial. Eu estou a fim de fazer uma emenda, sabe? Que quem tem sobrenome de pessoas que herdaram de invasores daquela época, que também esteja no cadastro. No cadastro de invasores. Eu vou zoar nesse sentido. Excelente, apoiado. Cadastro dos invasores ultrapassados. Bom, o nosso tempo escoa. Eu queria agradecer muitíssimo a Alessandra pela presença aqui. A Raquel também, pela inestimável contribuição para a história do Rio Grande do Sul, né? Eu não imaginava, antes de começar o Prosa, eu não imaginava a relevância e a importância que um achado desse tipo, aparentemente distante, né? Mas como um achado desse tipo movimenta a história, né? Constrói identidade, gera pertencimento e desloca os atores sociais dos seus lugares, inclusive incomodando, né? Claro. Gera um incômodo. Eu não imaginava a potência política da arqueologia, honestamente, né? Afinal, tudo é político, né? Tudo é político. Estamos falando o tempo todo. O jurídico é político, né? Também. A arqueologia é política, né?
Queria falar, Raquel, para fechar? Eu queria aproveitar para fechar. Eu queria fazer um convite sem data marcada, mas vai ser para o ano que vem. O nosso Museu Arqueológico de São Luís Gonzaga, ele já tem 3 décadas de existência, né? Ele abriga predominantemente vestígios da redução missioneira de São Lourenço Mártir, escavada pelo Arno Kerr nos anos 80 e 90. Mais outros 2 arqueólogos aqui, Giovanni Scaramella e a Vera Ertal, que foi a primeira diretora, enfim. Há 30 anos existe museu aqui, mas esta peça está dando um rebuliço e mais um novo programa que eu assumi aqui como arqueóloga do município por orientação do IFAM, que está pedindo para que os municípios missioneiros coloquem arqueólogos nos seus quadros municipais, a exemplo, então, de Santo Ângelo, São Luís Gonzaga, futuramente São Borja vai criar, enfim, os outros, né? Para o museu está em um momento de reformas. Dentro desse escopo dos 400 anos, as reformas vão dar uma paralisada por conta dessa revisão, que eu acho muito justa, né, de revisar essa questão da percentual para também atender melhor as comunidades indígenas. Então, eu gostaria de fazer um convite para que venham conhecer o Museu Arqueológico de São Luís Gonzaga, em que essa peça vai estar exposta em destaque. E nesse meio tempo, essa questão vai ser também melhor atendida, né, melhor verificada com relação às comunidades. E vamos... Então, espero vocês. Alguma coisa para ali pela época dos 400 anos, com data ainda a ser definida para a reinauguração do Museu Arqueológico aqui de São Luís Gonzaga, que está sendo reformado com o apoio aqui da municipalidade local e desse fundo aí que está sendo revisado. Muito obrigado. E essa questão da arqueologia é tão potente que eu me lembro que nos anos 90, um colega meu de trabalho, o professor Raul Pinhatário, um dos poucos professores negros que eu tive como colega, comentando sobre o achado arqueológico da Lucy, no Quênia, disse, viu? O homem veio da África. O primeiro homem era um negro. Sim. Brincando, evidentemente, né? Então, muito obrigado, Raquel. Muito obrigado, Alessandra, né? Na verdade, como tem sido esses momentos aqui, a gente gera uma potência de outros eventos, né? Com certeza a Raquel fez uma série de sugestões interessantes que nós vamos também dar andamento aqui. Esse foi mais um ProsaCast, uma iniciativa do mandato do deputado Jefferson Fernandes. Agradeço a todos e todas. E uma última informação, nós temos a publicação também no âmbito dos 400 anos do livro do professor Darlan Marchi. Nós vamos deixar na descrição aqui. Políticas de Patrimônio nas Missões, História, Memórias e Identidades. Uma obra oriunda da tese de doutorado do professor Darlan Marchi. Nós vamos deixar na descrição aqui o link para a disponibilização dessa obra, que também debate e reflete sobre identidade e memória. Muito obrigado. Um abraço a todos e todas. Obrigado. Obrigada. Obrigada.